bem como em Pentecostes, nós estamos há 7 dias da data chamada Shavuot. Shavuot é uma das festas permanentes ainda no povo de Israel. Lá em Israel, eles preservam 3 festas que eles não abrem mão. Existe mais, só que algumas são mais os judeus mais modernos, que vieram de Marrocos, que vieram da Europa, e aí eles praticam a festa das luzes, que é o ano novo. Já o judeu mais antigo, vamos dizer os mais tradicionais, eles praticam o ano novo na Páscoa. Para eles é na Páscoa o ano novo, e para nós a Páscoa é no mesmo dia, porém a Páscoa cristã. E agora, nesse momento, daqui 7 dias, vai estar se comemorando lá Pentecostes. Diga Pentecostes. Talvez você já ouviu falar na música, fala do Espírito Santo, e é uma verdade. Para nós cristãos, Gabriel, a festa Pentecoste fala do batismo com o Espírito Santo. Porém, ela não é só o batismo com o Espírito Santo. Eu queria te ajudar, te conectar com o mundo espiritual. Não existe lógica nenhuma eu ser batizado com o Espírito Santo se eu não conheço o porquê que tem Pentecoste. Quem criou essa festa? Da onde ela veio? Ela veio logo em seguida que o povo de Israel saiu da escravidão. Eles comemoram a primeira festa, que é a última praga, que é a morte dos primogênitos do Egito, que é a Páscoa. Eles comemoraram a Páscoa. Logo em seguida, quando eles vão para o deserto, eles vão para o deserto. Deserto não é lugar de plantar, muito menos de colher. Porém, eles, quando saíram do Egito, saíram com muitos bens. Eles não sabiam que iam receber bens. Quando você está escravo, sair do problema sem pagar nada e sem receber nada é lucro. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Sim. Só de me livrar do problema eu já tenho paz, que tem problema que vai matando a gente. Mas quando eu me livro dele, eu fico tranquilo. Sair da escravidão para o povo hebreu já era uma vitória. Mas Moisés, induzido por Deus, ensinado por Deus, orientado por Deus, disse para o faraó e para o povo hebreu: antes de sair, nós vamos sair. Você vai bater na casa de todo egípcio que você puder, e eles terão que nos entregar animais, roupas, ouro, prata, bronze, tudo que eles tiver para pagar pelos últimos 100 anos que eles nos escravizaram. Ninguém entendeu nada, e há quem diga, a Bíblia não diz diretamente, mas se a gente pegar um livro inspirado, escrito do historiador Flávio Josefo, o mais moderno deles, Flávio Josefo, que estudou só a vida dos judeus, e desde o início de Abraão para frente, ele é o que mais escreve sobre tudo. Ele diz que muitos dos hebreus falaram para Moisés: para que vamos querer prata, ouro, bronze, roupas finas para andar no deserto? Eles pensavam que Deus pensa como eles pensam, mas Deus tudo tem um propósito. Até na dor Deus tem propósito, até na dificuldade Deus tem propósito, até na escassez Deus tem propósito. Você nunca vai saber que está na fartura se você nunca passou a escassez, e você nunca vai saber valorizar a fartura se você não conhece quando é escapar tudo das tuas mãos. E Deus quer nos ensinar. Então ele disse para Moisés: assim que vocês saírem e atravessarem o mar vermelho e entrarem no deserto, eu tive nesse local, acampei nesse local, fiz essa travessia. E esse local, quando atravessa o mar vermelho, ele dá na Jordânia. Você já está na Jordânia agora. E nós acampamos lá à luz da noite. As casas, os tetos são de vidro, para a gente olhar à noite, que dá para contar as estrelas. Lógico que a gente não consegue fechar a conta, mas você consegue ver tanta estrela, e dá para entender quando Deus diz: eu vou te abençoar e vou fazer você crescer, assim como as estrelas do céu. Porque dá para ver, não igual é aqui.
Aí ele diz: assim que vocês passarem isso, vocês vão fazer a festa de Pentecoste. E a festa de Pentecoste está coligada à colheita. Está coligada à colheita. Mas deserto vai fazer colheita onde? Qual é a colheita que eles têm? É aquilo que eles trouxeram do Egito. É o ouro, a prata e todas as demais coisas que eles trouxeram do Egito, está com eles. E eles vão agora, assim que termina o tabernáculo, fazer essa festa para entregar as primícias. Aquilo que eu tenho de melhor, eu vou levar a Deus. Por que eu vou levar o primeiro que eu ganhei? A minha primícia. Eles tinham bens que receberam do Egito. Todos eles saíram fartos de bens do Egito. Aquela história que a roupa crescia no corpo, isso é história, gente, é história. É apenas uma conexão, é uma indagação ilustrativa. A gente não pode trabalhar com fantasia. Com sobrenatural, sim. Com fantasia, não. Crescer a roupa no corpo é fantasia. Mas eles fazerem roupa no deserto não é fantasia, é sobrenatural. Estão entendendo, sim ou não? Criar ovelhas no deserto é sobrenatural. Tirar a lã e fazer roupas é sobrenatural. Pegar a pele e fazer chinelo é sobrenatural. Porque eles eram escravos há poucos dias. E agora, quando termina o tabernáculo e está tudo pronto, o primeiro sacrifício vai ser feito para Deus de todo o povo. É a primeira adoração, depois da Páscoa, é a festa das primícias, que é Pentecostes. Significa, o poder de Deus virá sobre tudo que você possui e tem, em todo o seu ano. Quantos querem ser abençoados o ano todo? Então, quando a gente fala de primícias, não é dízimo, não é oferta, não é voto, não é esmola, é algo do primeiro. É algo que eu vou marcar o meu mês, eu vou marcar o meu ano, eu vou marcar o início da minha empresa, eu vou marcar o início desse negócio. A gente não acredita 100% no sobrenatural, mas o judeu, até o dia de hoje, sai daqui, vai lá em Israel levar as primícias do ano todo. Tanto é que Pentecostes lá não é feito dentro de cenáculos assim, é feito no deserto. É no deserto. O culto é à noite no deserto. E o povo come só de coisas da terra, nada que seja comprado fora. Tudo que nasce na terra. Passa a noite, uma noite inteira, louvando, adorando, e o povo vai saindo do seu lugar e entregando aquilo que quer. Um entrega relógio, outro entrega ouro, outro entrega dinheiro, outro entrega, e fica tudo isso na mão do conselho que cuida do povo judeu. E com esse valor, ele mantém judeus e traz judeus do mundo inteiro de volta para Israel, pois essa é a promessa. A promessa principal de Israel é trazer os filhos de volta para Israel. Se você fosse descendente de judeu, garantido pela sua mãe ser judia, você já tinha recebido um toque, um sinal para voltar para Israel. Eles querem a gente, os israelitas lá, o povo judeu lá. E eles pagam para você ir voltar. Eles pagam a sua passagem, pagam a terra, pagam o lugar, pagam o alimento e te sustenta. Até você aprender a língua, pode não saber nada, e voltar a viver a vida como judeu. É um negócio que sai fora da nossa consciência. Nossa mente é, cada um por si, Deus por todos. Primeiro para mim, depois para os outros. Mas a visão de Deus é diferente. E de muitos judeus ainda é diferente. Por mim, ele pode não fazer nada, mas pelo outro judeu ele faz. Ele não faz porque ele é bonzinho, ele faz porque sabe que a mão do Todo-Poderoso vai estar com ele. Eu queria que você abrisse o coração para que Deus falasse com você e você começasse a dar o primeiro bom dia para o Espírito Santo. Já que nós estamos falando de Pentecoste, a minha primícia pode ser o bom dia, Espírito Santo. Acordei, estou vivo e meu dia hoje vai ser extraordinário. Deus vai fazer algo grandioso essa noite. Eu creio nisso. E eu acho que nem no ar não está, vai entrar depois do culto, vai entrar no ar a palavra. Mas Deus vai fazer algo extraordinário. Você crê nisso? Vamos para o tema
do mês e termina hoje também. Que judiação, viu? Dava quase para esticar mais um mês. Série de maio, declaração. Declaração. E nós estamos bem no mês certo, né? Não foi proposital, foi sem querer. Quem já fez a declaração do imposto de renda? Já fez? Estou te lembrando que, apóstolo, estava tão feliz, eu ia até dar glória, mas agora já me entristeci. Eu também. Mas nós vamos ter que fazer a declaração. E tem que pagar imposto, senão a gente não consegue andar. Mas essa declaração que eu estou falando é outra. Gabriel, já nasceu o nenê, Gabriel? Tá para chegar, né? Oh, meu Deus, vai ser uma benção, hein? Você vai ficar mais responsável. Feliz de estar com você aqui, Gabriel. Hoje ouvimos aqui o Felipe. Cantou aqui, Escudo? Cantou Escudo? Puxa, eu não estava aqui ainda. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos para o que Deus vai falar conosco. Já que o tema, e é a última mensagem do mês, com esse tema, declaração, você vai participar comigo de algo totalmente diferente do normal, de um culto normal, que traz uma palavra, conta uma ilustração, conta uma parábola, boa ou não, ou um ensino. Mas isso aqui, além de ser um ensino, ele é ativo. Ele não é uma escola onde você não participa. Pelo contrário, é uma aula, ou uma palavra, ou uma entrega, ou uma revelação, que você vai usar daqui a pouco, amanhã. Depois da manhã você vai usar. Esse mês todo você vai usar. Ou melhor, esse ano todo você vai poder usar. É com data indeterminada de validade. É diferente de uma mensagem. Quem vier aqui à frente hoje, nós vamos orar por cura. Essa aqui não. Essa aqui, ela vai valer enquanto você viver e não esquecer. Nunca se afaste do altar, porque o inimigo quer apagar a sua mente. Ele quer fazer tantas outras coisas, entrar no lugar do que Deus tem, e você vai acabar se perdendo coisas que você nunca deveria perder. E esse mês Deus falou, acho que umas 8 vezes, 8 mensagens diferentes, que está lá, desse mês todo, no YouTube, sobre declaração. Vamos para o texto de hoje, um único versículo, bem isolado. Eu não vou falar do povo de Israel, e nem vou falar da revelação de Israel, mas o que Deus falou para o profeta Jeremias falar para o povo. Mas ele já não está mais aqui entre nós, o profeta Jeremias. Eu acredito que ele deve estar no seio de Abraão, no descanso de Abraão, ou dormindo, esperando o dia D, que ele também está aguardando. E esse dia vai ter que ser Jesus no meio, porque é ele que vai fazer a coisa acontecer. Primeiro com aqueles que já foram, depois com os salvos, e depois vai ter julgamentos para tudo que é lado. Mas inicialmente, ele dá uma declaração aqui poderosa, que serve para os dias de hoje. Jeremias não está mais entre nós, mas a palavra que ele falou não é de Jeremias, é do próprio Deus. E como ela é eterna, ela paira na eternidade, eu posso declarar ela hoje e falar ela para você. Quantos querem ouvir ela? Põe aí Jeremias 33:3. Hoje eu estou com ciúmes do pastor Fagner, então eu coloquei Almeida Corrigida Fiel. Corrigida Fiel. Ele ficou falando que eu só leio NVI. Hoje as duas mensagens eu preguei com ela. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas e firmes, que não sabes. Coisas grandes e firmes. Em algumas traduções, ou numa tradução mais original, vai falar coisas ocultas aos homens, coisas grandes que os homens não conhecem, e coisas firmes e ocultas que os homens não têm poder para ter na mão. Depende de mim para dar. Isso aqui Jeremias está declarando ao povo, para o povo que está reclamando, sofrendo, passando luta, porque o momento é difícil e é cativeiro. E aí ele diz, fala essa palavra para o povo, para eles acordar, para despertar eles. Eles precisam declarar, que se eles não declarar, eu não posso atender a oração só de um. Eu posso interceder pela minha família, mas eu não posso interceder por todas as famílias da terra. Por mais que eu ore, ela tem que somar com cada um
da sua família. Há uma autoridade sobre cada tribo. Cada tribo representa uma raiz familiar, ou uma veia familiar. Das 12 tribos, nós estamos envolvidos, querendo ou não, em uma delas. Nós fazemos parte desse povo judeu da época, dos filhos de Jacó. Nós fazemos parte, querendo ou não. Não importa de onde nós viemos, por onde nós viemos e que jeito nós conhecemos Jesus. Nós fazemos parte, ainda que agregado a uma dessas tribos. Porém, eu posso clamar pela tribo que eu faço parte e não ter nada a ver com as dos outros. No caso, a minha, vamos supor, Zebulon, e outro ser de Naftali, outro de Judá, e cada um de uma de José, outra de Benjamim, e cada um é uma. Por isso, ele disse: fala com eles, fala com o povo, não importa a situação agora, clama a mim e responder-te-ei. Se eles fizerem isso, eu estou dando minha promessa, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei. Anunciar é algo novo, sim ou não? Sim ou não? Entendemos? Algo novo, coisas grandes e coisas firmes, nada de brincadeira, nada provisório. Diga: Deus tem coisas grandes e firmes na minha vida, e eu quero viver isso. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia. Coisas que a gente não sabe, coisas que a gente não viveu. Vamos para um tema. Vamos para o tema. Fala que o céu responde. Quantos querem uma resposta para o seu ano todo? Amanhã você pode querer uma resposta. O mês que vem você pode querer uma resposta. Uma hora difícil, num momento difícil onde você está sozinho, você pode querer uma resposta. Não precisa ligar: alô apóstolo, alô meu pastor, alô meu discipulador, eu estou perdido. Eu ouvi o apóstolo falando que se eu tiver perdido, seja em que hora for, situação for e local que for, e aconteça o que acontecer, se eu clamar a Deus, Ele vai me responder e vai me anunciar coisas grandes e firmes que eu ainda não conheço. Você vai viver um sobrenatural. Se você falar, o céu responde. Se você falar, o céu responde. Qual é a arma do inimigo? O inimigo só tem uma maneira de parar a promessa ou a resposta de Deus: me calando. Te calando. Quando eu fico calado, ele me bloqueia. E aí a gente pensa, espiritualmente falando, a gente pensa: eu estou orando espiritual. É válido para certas coisas. Tem certas coisas que não. Tem certas coisas que você precisa declarar. Se você declarar, Deus não vai fazer. Por causa de quê? Porque tem livre-arbítrio. Mas Ele consegue ler o que eu estou pensando. Consegue, mas Ele não é invasor. Ele consegue, mas não revela para ninguém. Ele consegue, mas não entra na sua vida. Você tem que declarar: eu quero viver essa experiência. Aí sim Ele vai agir. E Ele não vai agir porque eu falei, Ele vai agir porque você falou. Eu posso falar por mim, você pode falar por você, mas como instrução, Deus está te dando uma palavra. Deus não é surdo ao clamor do seu povo. Quando você declara, o céu entra em movimento. E qual é a proposta do inimigo? Me calar, fazer com que eu cochiche. Sabe o que é cochichar? É aquela oração que faz. Depende da oração. Se você está falando com Deus sozinho, é legal. É um bate-papo com Deus, você e Deus, em pensamento, espiritualmente, e da maneira que for. Deus está de olho em tudo, até com gemidos inexprimíveis, como tem a música. É legal, mas tem hora que não é assim que funciona. Tem hora que a gente entra em desespero. Tem hora que só a gente quebrando o silêncio é que vai acontecer alguma coisa. Tem hora que a gente precisa, e o que o diabo quer? Não deixar a gente quebrar o silêncio, porque ele sabe que se nós falarmos, o céu ouve e Deus responde. Deus não vai deixar ninguém sem a resposta. Ninguém sem resposta. Não deixou naquele dia que eles estavam no cativeiro. Foi só eles clamar que Deus já deu data de quando seria o livramento e como seria. Só daquela revelação daquela época. O Deus que falou aquela vez na boca de Jeremias,
como está escrito em Hebreus 13:8, é o mesmo, hoje, foi ontem e será amanhã. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele é igual. Então vamos lá, tem muita gente esperando que Deus faça algo novo, mas vive calado. Deus quer fazer algo novo? Quer, mas eu fico calado, eu não falo. Tem gente esperando o céu se mover, mas estão paralisados esperando. E aí vem a famosa frase, que é uma enganação. É uma frase verdadeira, porém uma enganação. Deus sabe de tudo, a hora que Ele quiser Ele faz. Não, não é assim que funciona. Porque tem muita gente clamando por desespero. Se eu me calar, é porque eu não estou precisando tanto assim. E não é porque eu confio que eu não tenho o que falar. Porque a oração, ela tem uma oração de agradecimento, tem uma oração de clamor, tem oração de desespero, tem oração até de libertação. Mas tem oração que é urgente, é o clamor. Há uma diferença entre orar e clamar. A oração, ela é estendida, pode até durar muito tempo. O clamor é um grito, é algo que a alma grita para Deus, é algo que eu não posso aguentar mais. Raquel, mulher de Jacó, não tinha filhos. A sua irmã Lia tinha, as servas tinha, ela não tinha. Um dia, ela chama Jacó e diz para ele: ou você me dá filho ou eu morro. E aquele dia, e isso aconteceu com o pai dele também, com Isaac. Ele pôs a mão sobre ela, e ele não ficou fazendo uma oração lenta. Ele declarou: Deus, dá vida ao ventre dela. A declaração, as palavras foram essa? Não, mas que ele pediu vida ao útero dela, pediu que ela gere um filho meu, é a mulher que eu amo. E diz que naquele mesmo ano ela engravidou. Podia ter engravidado antes, mas ela teve que dar um brado com o marido, para o marido dar um brado para o céu. E aí Deus respondeu e nasceu José. José nasceu de um grito de desespero. Talvez sua alma hoje está precisando de algo grandioso, e eu queria te convidar a você abrir sua boca. Na hora que nós formos orar, você falar mesmo. Coloca tudo que é seu diante do trono de Deus. Declara para Deus as coisas urgentes, e você vai ver Deus começar a agir enquanto você está aqui dentro ainda. Deus vai começar a agir agora. O céu se move imediatamente quando eu clamo. Talvez você tenha filhos na mão do inimigo ainda. Talvez você tenha coisas suas na mão do inimigo. Talvez você tenha trabalhos que não parece que não desata, não anda. Tá caminhando, mas parece de repente para. Talvez tem coisas suas que você começa e não consegue terminar. Você entra no emprego e não consegue ficar. Tudo está indo bem, até que acontece alguma coisa. Está na hora de você dar um grito de libertação, um grito de milagre, para que Deus, os céus ouçam a sua voz e Deus responda a sua oração. Hoje Deus quer destravar a voz da oração. Diga: a voz da oração. É diferente de orar. A voz da oração é um clamor, é um grito, é uma declaração para o céu que você está aqui, está vivo e serve a Ele, e depende dEle, e confia nele de toda a tua alma e de todo o teu ser. Está dizendo do seu interior para fora, é tudo que tem dentro de você. Os órgãos que precisam ser vivos precisam clamar. Quando você faz força, nós vamos fazer isso na prática daqui a pouco, nós vamos orar. Você vai ver que na hora de orar, é como quem canta profissionalmente. Ele diz: se você cantar com a garganta, você fica sem voz, você vai distorcer. Mas se você cantar com o diafragma dentro, a voz é diferente. Pode prestar atenção num cantor falando e um cantor cantando, é diferente. Parece que tem duas vozes diferentes, uma para falar e uma para cantar. E a voz que Deus quer ouvir, quando a gente vai fazer essa energia para liberar todos os nossos nervos que estão em volta de todos os nossos órgãos, eles se retraem, e a hora que você fala, sai de dentro, passa pelo coração, que é o cárdia, o órgão maior e mais importante, que
faz a gente movimentar, pensar, sonhar e viver, que é o coração, vai falar com Deus e Deus vai responder. Porque é pessoal, já não é ninguém fazendo por você e já não é mais da boca para fora, é de dentro para fora. Amém? Nós vamos fazer uma batalha espiritual. A igreja já não faz mais batalha espiritual. A igreja já não ora mais como orava há 20 anos atrás. A igreja hoje tem oração clássica, oração worship, algumas pentecostal, mas é que eles fazem tanto barulho no pentecostal, não é nem falando em línguas, é umas danças, não sei, é umas danças, cada hora tem uma dança diferente, um pula, outro levanta o púlpito, outro chuta a caixa, outro cai, e é uma bagunça só. Isso são movimentos, e esses movimentos, não tenho nada contra, é maravilhoso, se é o Espírito Santo, glória a Deus, mas Paulo diz para a gente tomar cuidado, que esses movimentos não falam com o céu. Esses movimentos, eles puxam para um lado meio esquisito. E Deus não está querendo ouvir pessoas irracionais. Deus quer ouvir pessoas racionais. Pessoas que falam com aquilo que estão vivendo. Não porque mandaram, mas porque ela quer falar. É isso que Deus quer. Precisamos mudar isso, mudar o conceito. Não é um clamor coletivo, é um clamor que vai todo mundo clamar, mas é pessoal de cada um. Deus trata nós pessoalmente, particularmente, personal para nós. Ele é exclusivo para nos instruir, nos formar, nos dar direção para caminhar. As nossas guerras lá fora todo mundo tem, só que são diferentes e cada um de nós tem uma capacidade para enfrentar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo que o clamor tem que sair de dentro de nós? Você que está chegando agora, começou agora a vida cristã, está há pouco tempo, nem imagina disso. Mas você já ouviu falar que as igrejas de crente era todo mundo louco? Você já ouviu? É essa igreja de louco que o diabo não quer mais. Porque essa igreja dos loucos, que fala em língua estranha, que fala com Deus, que crê que Deus responde, ela foi sendo silenciada com música. Toca a música que está tudo certo, dança no poder que está tudo certo. E Paulo diz: vocês cometem um grande erro, porque vocês não conseguem falar com Deus. Vocês fazem muito movimento, mas pouca conversa com Deus, pouco clamor direto. E é isso que Deus quer nos trazer de volta. Deus não ia dar um tema desse, e olha que eu não planejo o tema, ele vem de repente. Declaração, porque eu mesmo deixei de declarar muitas vezes coisas na minha vida, coisas na minha família, coisas na igreja. Eu deixei de declarar. A gente se acostuma inconscientemente e inocentemente com os problemas, com o empurrar para o outro dia, como deixar para lá. E é isso que acontece. Hoje eu falei aqui de manhã sobre quando eu tinha de 14 para 15 anos. Eu morava na Zona Leste e era 2 pistas, hoje é 2 avenidas, mas era 2 pistas até de barro pequena, com um córrego pequeno no meio, e na frente da minha casa, bem na frente, tinha uma igreja pequena, Assembleia de Deus, aquela tipo capelinha mesmo, Assembleia de Deus, e eles eram barulhentos demais, gente. Eles faziam barulho. O dia que não tinha culto, tinha oração. Eu não sei se eles não tinham televisão, eu não sei qual era o assunto, porque eu não era crente, eu achava aquilo muito chato, eu não era cristão, eu nem sabia o que eles falavam. Eu falei: será que Deus é surdo? Olha quantas vezes eu falei isso. Não precisa gritar, Deus não é surdo. E é verdade, Deus não é surdo, mas Ele gosta de ouvir seus filhos. Ele não é surdo, mas o diabo se faz de surdo. E quando a gente clama, a gente não está atormentando a Deus, está atormentando o diabo. O diabo não quer que a gente fale. O diabo não quer que a gente fale. O diabo não quer que a gente seja batizado em outras línguas. Ele não quer. E como é que eu vou ser batizado se eu não abro a minha boca, se eu não falo com Deus, e se o Espírito Santo não desce em mim? Às vezes ele me envolve, até me ensina, mas ele precisa descer com poder em mim. É esse poder que pode mudar as coisas. Eu não gostava daquela igreja. Eu tinha amizade com os filhos do pastor, com o caseiro, a gente estava sempre junto, mas eu não gostava da igreja, não gostava daquele barulho, mas tinha uma coisa diferente. Hoje eu entendo isso e alguma coisa me atraía.
a eles. Eu não era crente, eu nem igreja ia, na verdade. Só ia quando era casamento, batizado ou velório, né? Era quando era missa de 7º dia. Era só assim que a gente ia. E é assim que a gente encontrava a família, senão não encontrava também não. Mas eles tinham alguma coisa diferente que eu queria. Algo oculto, algo que eu não via, algo que eu ouvia eles falando. Como é que pode ficar 3, 4 horas com porta fechada, falando com Deus, e uma voz que eu não entendo, que eu não consigo discernir o que eles falam, porque acho que todo mundo fala junto, a gente não entende o que eles falam. Hoje eu sei que eram línguas estranhas, mas eu não sabia. E eles também não falavam. O cristão era bem fechado, os crentes eram muito fechados. Tanto é que era de porta fechada o culto, não era de porta aberta. E hoje eu entendo o que me atraía, que eu fiquei próximo àquela família, próximo à igreja. Eu ia lá quando não tinha culto, só quando não tinha culto. Quando tinha culto eu não ia de jeito nenhum. Eu tinha medo do culto, porque manifestava-se muitos demônios. E eu não tinha medo do demônio, eu tinha medo de eu manifestar no demônio. Engraçado, né? Mas hoje vendo, eu entendo porque aquela igreja pequena, pessoas que entravam de cadeira de roda saíam andando, pessoas que entravam carregadas saíam andando, porque pessoas que tinham velório marcado, antes de sair do hospital para vir para o velório, não vinha para o velório. Hoje eu entendo o que acontecia, eu buscando a minha mente lá atrás, há mais de 40 anos, eu lembrando dessas coisas, eu fico entendendo. Agora eu sei por que acontecia essas coisas. Coisas esquisitas, mas é coisas que chamam-se de milagres. Coisas que não é nós que fazemos, não é ser humano que faz, não é remédio que faz, não é intelecto que faz, não é diploma que faz, é a mão de Deus que faz. E eu quero voltar a viver esses milagres. Eu não tive chance naquela hora, naquela época eu não tive chance. E a igreja era muito fechada, não se abria para gente de fora também. Não abria nem para namorar com pessoas da igreja, não abria não. Eles eram fechados. Eu não sei se eles estavam certo ou errado, mas demorou muito para Deus me achar, porque precisou alguém falar uma linguagem que eu entendia, senão nunca eu teria me convertido. E aí eu entendo que aquele poder faz falta hoje na igreja, e eu queria viver esse poder de novo. Como eu me arrependo de não ter visto isso antes. Se eu tivesse conhecido isso antes, eu não tinha sofrido tanto. E hoje eu sei que aquilo eram os crentes que oravam, que declaravam, e eu queria viver isso. Hoje, nessa noite, nós vamos romper esse silêncio e ativar o grito de vitória dentro de cada um de nós. Você vai ativar em você o grito da sua vitória, declarando como já tivesse existindo. É você falar aquilo que você quer que aconteça como já tivesse acontecido. E aí nós vamos começar a caminhar pelas palavras de Paulo, pelas palavras dos escritores, que diz: a fé é um firme fundamento das coisas que eu espero, mas que ainda não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Que vai acontecer. E para mim ter certeza, eu posso declarar, senão eu empenho a minha palavra diante das pessoas, e o que não vai acontecer, eu vou passar por mentiroso. E sabe qual é o problema? A gente não quer se expor. E sabe quais são os homens mais ricos dessa terra? Aqueles que se expuseram. Aqueles que se esconderam, travaram. Eles podem ter enriquecido, mas seus filhos vão destruir tudo. Mas aqueles que se expuseram, que se apresentaram, estou aqui, foi os que mudaram a história da economia do país. Hoje, os homens mais ricos em valor, em dinheiro, não em patrimônio parado, em dinheiro, que movimenta dinheiro no mundo, é de 35 a 45 anos. Essa faixa etária são os milionários que têm dinheiro, porque tem gente que tem trilhões em imóveis que não valem mais nada, só serve para pôr como penhora, se já não tiver penhorado. Esses homens ricos, como alguns que a gente conhece famosos, já não são mais ninguém, porque esses mais jovens se expressaram,
entraram porque é novo. E Deus está falando com a gente aqui: se você não entrar porque é novo, para declarar aquilo que você acredita, sua fé vai esfriar. Você vai ficar um crente frio. Você vai ficar um crente sem viver os milagres. E Deus quer que a gente viva milagres, sim ou não? Então diga assim: eu vou falar e vou romper os céus, e os céus vai responder a minha fala. Dê um forte aplauso a Ele. Eu preciso dar pelo menos 3 pontos em cima desse textinho pequeno que a gente leu de Jeremias. Primeiro, clamar. Não é uma palavra qualquer. A princípio, quando a gente lê clama a mim, essa palavra clamar é um verbo. E aqui nesse texto, exatamente nesse texto, ele não está no grego, ele está no hebraico. Ele está no hebraico. A palavra original é cara. Cara. É uma palavra, é um verbo. E esse verbo é o brado que desperta o céu. A palavra hebraica não significa só pedir, mas significa gritar com urgência. Diga, falar com urgência. É algo que eu preciso agora, não posso esperar para o final do ano. Tem alguém precisando desse milagre? Fica na fila aí que nós vamos hoje pegar ele. Pega já a sua senha de que você vai receber hoje uma resposta da parte de Deus. Essa palavra, clama a mim, é para quem está precisando de algo urgente, imediato. Não é uma oração pacífica, é um clamor de guerra, é um clamor de batalha, aonde principados e potestades têm que sair da frente. E para isso acontecer, o meu compromisso, e minha intimidade e minha fidelidade com Deus tem que estar assim, ó. Se você não tem poder, ó, escuta, isso eu vi acontecer dentro da igreja. A pessoa foi expulsar um demônio manifesto. O demônio que estava rangindo olhou para a pessoa e disse: você não pode me tirar daqui. Eu conheço a sua vida e sei os seus problemas. Sabe o que significa? Uma pessoa que não mudou de vida, só tem capa de cristão, título de pastor, ou de pastora, ou de bispo, ou de apóstolo, mas na hora que foi expulsar o demônio, não tem autoridade, porque não tem comunhão íntima. Se eu não sou completo, pleno com Deus, a minha autoridade é zero no clamor. O céu não vai chegar lá, vai ficar entre as barreiras celestiais do primeiro céu. Não vai ultrapassar, porque eu falto com a verdade da minha vida no altar, no compromisso, na fidelidade, na oração, no desempenho. Eu não estou mandando você estudar a Bíblia para aprender teologia. Não faça isso, você vai perder seu tempo. Você vai gastar seu tempo e é perigoso virar ateu. Não faça isso. Procure conhecer Jesus. Procure conhecer o amor ao próximo, o amor que Jesus tem pelo um leproso que todo mundo rejeita. Vou usar o leproso, porque a prostituta, o ladrão, o cobrador de impostos é fichinha, mas o leproso atrai morte e transfere morte. Mas Jesus toca no leproso, ele toca no morto. Isso é muito amor, não é? Ele está querendo que a gente conheça Ele, não conheça o texto bíblico, a história, o hebraico. Isso aí é para mim que faço isso para pregar. Mas para você que não faz isso, viva com Jesus. Se especialize no que você trabalha. Mergulhe no que você está fazendo, na sua profissão. Se atualize na sua profissão. Seja diferente da maioria. Busca de Deus aquilo que ninguém conhece. Como não está na live, vai ver depois. Busque de Deus coisas grandes e ocultas, firmes, que as pessoas lá fora não sabem, que você vai resolver com Deus. Deus vai te dar uma visão que não deu para os outros, uma palavra, um cumprimento diferente que você fizer, algo diferente pode mudar a sua vida para sempre. E você vai ser um crente fiel, verdadeiro, e vai viver as promessas de Deus.
Então ele estava falando de um clamor que abre o céu, rasga o céu, escancara o céu e chega a nossa voz. Você já percebeu que grandes coisas na Bíblia começaram com um clamor, com um grito, com uma palavra, uma declaração? E isso aconteceu. Hoje eu falei de 3 pessoas aqui, eu só vou citá-las. O cego Bartimeu, lá em Jericó, ele clamou no meio da multidão. Tinha uma multidão gritando, mas Deus conseguiu ouvir a voz dele, e Jesus parou por causa dele, e já estava longe dele, mas Jesus conseguiu ouvir o coração dele, as vísceras dele, como ele estava interior. E sabe por que era urgente? Às vezes a pessoa fala assim: por que será que Jesus parou e para ele era o tudo ou nada? Porque Jesus estava indo para a morte, era a última vez que Jesus subiria para Jerusalém. De lá ele ia para a cruz. Se aquele cego não grita na hora certa, bau a sua cura, bau voltar a ver. Talvez esse culto seja o seu culto. Talvez o que eu estou falando agora você nunca mais vai ouvir da minha boca ou em igreja nenhuma. Seja uma palavra exclusiva para esse tempo na eternidade. Quando você clamar, clama de verdade. Eu falei de Ana, a mulher estéril, que seu marido, por mais que não quisesse, teve que tomar como outra mulher Penina, pois ele precisava gerar filhos, ele precisava, era lei, ele precisava ter continuidade na geração. Ele era de uma das tribos, fazia parte dos clãs. E aí Ana sofre anos e anos seguidos. E anos ela subia ao templo todos os anos, principalmente na festa de Pentecostes, que ela ia a Siló, que fica próximo de Jerusalém ou de Tel Aviv, mais ou menos entre os dois. Ela ia para Siló, junto com seu marido, com a outra mulher do seu marido e com os filhos dela, e ela atormentando a cabeça de Ana, até que um dia, numa dessas idas lá, Ana não saiu do templo, quando todo mundo já tinha sacrificado, entregado suas primícias, suas ofertas, recebido a palavra profética do sacerdote Eli. Ela ficou lá no altar, e ela ficou no altar e viu que não tinha ninguém. Ela falou: hoje eu rasgo o céu aqui. E ela abriu, ela falou: hoje é meu dia, é o meu dia, eu vou falar. Só que ela já não tinha voz, de tanto chorar. Ela não tinha bebido água, não tinha comido, não tinha se alimentado. Veio perturbada desde a casa dela até Siló, 28 quilômetros, andando, ainda cuidando dos filhos da outra, falando dela. Mesmo seu marido dando oferta dobrada, não mudava a história. Então a oferta pode não mudar a sua história. O que muda a sua história é o que está dentro de você. E diz que aquele dia ela rasgou a alma, que ela nem falava, ela gemia. E ela pediu: me dá um filho, Senhor, me dá um menino, que eu vou entregar ele na sua casa, para ser do Senhor. E aí nesses gemidos, o sacerdote ouve lá na porta, que ele está sentado lá na porta. Ele já comeu, está sentado. Ele olha para trás e vê aquele gemido todo. Ele diz: mulher, você está embriagada aí no altar? Aí não é lugar de você ficar bêbada. Vá para outro lugar. E ela não respondeu com palavras malignas para ele, e diz: a tua serva não está embriagada. Eu estou colocando a minha alma dentro de mim, no altar de Deus, fazendo o meu pedido. Sabe o que o sacerdote disse? Então seja feito conforme o seu clamor, conforme o que você falou. Horas, quanto tempo? Horas depois, ela estava grávida. Horas depois. Você entendeu como o milagre acontece? Eu falei de Paulo e Silas, preso, acorrentado no fundo do cárcere, com algemas nas mãos, nos pés, com as mãos para trás e os pés cruzados, amarrados no tronco. Era assim que eles prendiam. A única coisa que ele tinha para poder lutar, o que era? A boca, a voz, o clamor. Como ele já está cansado, sem comer, apanharam, então ele não consegue dar uns gritos. Então ele canta um louvor suave.
bem suave, bem tranquilo. E ora, porque cansa a voz, então ele ora. Paulo e Silas faz aquele louvor, coração, louvor, coração, louvor, coração. E de repente, todo o prédio daquele lugar estremece. E as correntes que estavam na mão deles quebram. Eles nem estão entendendo o que está acontecendo. Os pés deles são soltos. E as portas das prisões, os pinos saíram do lugar. Os soldados não conseguiam ficar em pé. E as correntes todas abriram, todas as portas abriram, quando souberam que aquele louvor e aquela oração era a única arma que eles tinham. Porque no dia seguinte, eles seriam mortos. É com urgência, diga clamor, com urgência. Fala que o céu responde. Quando você declara, o céu entra em movimento. Quantos querem ver o céu em movimento? Vamos lá, eu quero te contar algo legal. Segunda coisa, responder-te-ei. Clamar já era uma palavra hebraica, era um verbo, e agora um outro verbo, que chama aná, que quer dizer, responder-te-ei, aná. Essa pequena palavra, esse pequeno verbo, está falando exatamente isso. Deus não só apenas escuta, Deus age. Deus não só escuta, Ele age. E Davi foi muito sábio, ouviu isso, viveu isso, quando ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Salmo 37, versículo 5. Porém, o Salmo 4, do versículo 4 diz: fala com Deus, a sua vida com Deus, entrega a sua intimidade a Deus, e Ele vai fazer, vai cumprir os desejos do teu coração. Antes de você entregar o caminho, a vida a Ele, fala com Ele, entrega em voz com Ele, e Ele vai cuidar dos desejos do teu coração. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que o Salmo diz? O original, vou passar para o original escrito. Está escrito: faz o seu coração gritar, clamar a Deus, que Ele vai ouvir o que está dentro do seu coração, e Ele vai responder. Por isso que diz: entrega o caminho a Ele, então Ele vai agir. Mas eu já falei o que eu preciso. Diga: clamar, mexe com o céu. Declarar, mexe com o céu. E o diabo não quer que você declare, não quer que você erga a mão, não quer que você diz glória a Deus, não quer que você conta nada para Deus, porque ele sabe que se você contar, Deus vai agir. E eu vou fazer aqui uma prévia sobre o que acontece com o clamor, como é que funciona. E eu posso falar muito bem desse pedaço aqui, porque eu estou assistindo uma série. Quantos sabem qual é a série que eu estou assistindo? Toda vez que eu chego em casa e ligo a televisão, abre num canal, e é o mesmo tema: os 10 mandamentos. A vizinha do lado está dizendo: acho que nós assistimos todo dia a mesma coisa, fica repetindo. Quando Moisés tira o povo do Egito, Deus dá um caminho para ele. Quais caminhos ele podia ir? Ele podia ser rápido e levar o povo pela terra dos filisteus, atravessaria direto e passaria para o outro lado. Porém, nenhum deles sabe guerrear, eles nem arma têm, eles não sabem nada. Então Moisés não procura esse caminho, ele pega o caminho mais difícil, não porque ele quis, mas porque Deus mandou. Porque o caminho do deserto ele conhece, ele já fez esse caminho até Midian. Mas agora Deus dá um caminho para ele em direção ao mar. E você sabe que o mar, você não consegue ver o fim, sim ou não? Você não sabe onde está o horizonte lá, você não sabe a distância. É como a gente olha a lua. Quem está no outro país, olha a mesma lua que nós, não tem uma para cada país. Ela tem lados diferentes para cada lugar, mas é a mesma lua. Para nós pode estar mais escura, para outro lugar pode estar mais iluminada, depende da época, do momento. E Deus dá a direção para ele, para o Mar Vermelho. Moisés não entende, mas obedece. E aí ele leva 1,5 milhão, vamos pôr 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Aí quando ele chega diante do Mar Vermelho, ele olha do lado esquerdo, sabe o que ele vê?
montanhas. Montanhas que não dá nem para subir. Ele olha do lado direito e ele vê montanhas. E aquele lugar tem um nome, Piorote. E sabe o que significa Piorote? O significado da palavra: beco sem saída. Quando o povo chega ali e olha o mar, sabe que não tem como eles passar, não dá para ir para a esquerda nem para a direita, e ouve os gritos, dos barulhos dos carros e dos soldados do faraó, gritando, mas gritando, falando palavrões. A palavra original que eles dizem atrás deles é palavrões. Esbravejar, na palavra original é falar palavrões, e ignorar, xingar e falar mal do Deus que eles estão servindo e deles, da raça deles. Eles olham para Moisés e dizem: Moisés, e a declaração é forte, você esperou a gente chegar aqui para trazer e mostrar que a gente vai morrer? Por que você nos tirou do Egito? Lá tem sepultura, aqui não tem sepultura, aqui não tem comida, para onde nós vamos agora? Você nos enganou. Assim é o povo, gente. Eles tinham acabado de deixar de ser escravo, e tão rico, eles estão ricos, mas não sabem, tão rico, mas não sabem que estão ricos. Eles nunca tiveram, agora tem tudo que eles nunca tiveram, mas não sabem ainda. Mas o primeiro obstáculo que eles enfrentam, ele já muda de figura, já reclama, já começa. Você sabe que hoje também é assim? Não é diferente. Você faz tudo certo, uma coisa errada, um ar que não funciona, uma luz que não abre, já começa a reclamação, e começa, eu não sei da onde veio isso, mas acontece. E agora eles estão num beco sem saída. Moisés fica apavorado também. Moisés também está apavorado. Ele vai falar com Deus. Ele se retira e diz: Senhor, e agora? Será que eu peguei o Waze errado? Será que eu pus o endereço do CEP errado? Porque agora não tem saída, é um beco sem... Alguém já se sentiu num beco sem saída? É o melhor lugar para você conhecer a Deus. Deus precisava mostrar coisas grandes e ocultas que eles não conheciam. Escuta aqui. Deus vai te mostrar coisas grandes e ocultas que não conheces. Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés. Moisés, Deus falando. Deus deve ter a voz bonita, mais tranquila. Moisés, por que clamas a mim? O que você quer que eu faça? Por que você não manda o povo marchar? Estende a tua mão e fala e declara para o mar. Deus não fez nada. Deus não fez enquanto Moisés não declarou. E disse que da onde Moisés estava, ele estendeu a mão. Ele tocou o cajado? Não tocou. Isso é conversa de pregador, não está escrito. Diz que ele estendeu a mão e declarou: abre caminho, ó mar. Abre caminho para nós passar, de um jeito ou de outro. Eu não sei quanto ele estava crendo, mas que ele estava com medo, estava com medo, porque Faraó ia matar ele, os egípcios iam matar eles, todos eles, iam levar as mulheres e as crianças de volta para ser escravo. Só que naquela hora o céu ouviu, a resposta veio, e disse que um vento de cima para baixo fez e partiu o mar em duas partes. Não só partiu, o ventilador bom soprou tanto que a terra ficou seca. Diz que eles pisaram em terra seca. Por que não molhada? Porque se era molhada, debaixo das águas é para ser molhada, mas é seca, porque Deus não queria que eles lembrassem que eles pisavam barro no Egito. Deus quer dar coisa nova que você não fez. Se você veio do mundão e fazia certas coisas, não precisa disso para viver com Deus.
O que Deus quer te dar é algo novo, algo que paralise coisas que o inimigo fazia, ou que você fazia, ou mentiras que já deram certo. Agora não é fórmula, agora é milagre, é coisas que só Deus pode fazer. E fique tranquilo, quando você caminha com Deus, Deus está na retaguarda te ajudando. O diabo já tentou te matar, te calar, paralisar a sua vida, destruir sua família, mas não conseguiu. Sabe por quê? Não é porque você é bonzinho, é porque alguém orou por você, alguém clamou por você, alguém fez alguma oração na igreja. O pastor diz: fala o nome de toda a sua família, e naquela oração estava você. Hoje talvez você está aqui, você é fruto de uma oração de algum dia, de alguma hora. Você é o fruto de uma semente num dia, e se aquele dia valeu, hoje nós vamos plantar semente no céu, hoje nós vamos fazer igual. E não tem beco sem saída que nós não vamos atravessar. Olha para a pessoa do lado e diz para ela: beco sem saída é lugar de milagre. Dê um forte aplauso ao Senhor. É lugar de milagre. Ah, coisa boa é isso, viu? Coisa boa é isso, viver milagre. Eu preciso viver milagre. Quantos querem viver milagres? Moisés declarou, e o mar se separou. E vou terminar aqui. Último, e não poderia ser diferente: coisas grandes e firmes. Existem duas palavras que formam coisas grandes e firmes no original, porque coisas grandes e firmes pode ser qualquer coisa. Coisas grandes, um bolo. Firme, um bolo que queimou. Ficou um bolo firme. Pode ser uma gelatina fora do ponto, grande e firme, não sai do lugar, não consegue comer. Mas não é isso. No hebraico quer dizer gadol e batzar. E se prepara para o que quer dizer isso. Gadol, coisas que fogem ao comum, coisas que fogem ao que a terra pode fazer, coisas que são sobrenaturais. É isso que Deus está falando. Eu vou fazer coisas que os homens não podem fazer, que você nunca viveu, coisas que homem nenhum da face da terra pode te dar, mas eu posso. Tem coisa que o médico, por mais que ele estude, ele não pode fazer. Tem coisas que os economistas, por mais que sabe administrar, não pode fazer. Tem coisas que mesmo você sendo um vendedor, e excelente vendedor, e tendo o melhor produto, quando não existe dinheiro, não tem quem compra. Se não houver procura, não tem compra. E tem coisas que os homens perdem a direção. Quando a pandemia começou, todo mundo ficou sem chão. Ricos, pobres, brancos, negros, todo mundo, médico e analfabeto, todo mundo estava morrendo nos hospitais, nas casas, nos corredores, todo mundo trancado, gente com dinheiro, casalzinhos que ficavam ricos, recebendo os aluguéis, estavam dentro de casa e muitos morreram sem ter visita, descobriram depois, pelo mau cheiro da casa, porque eles tinham dinheiro, mas não tinham quem ia comprar nada para eles. Mercados fechados, poucos abertos, mercadoria difícil, ninguém queria levar nada para ninguém. É um lugar que quando acontece o caos, tem coisa que é só Deus para pôr a mão. A pandemia inteira eu não fiquei um dia dentro de casa, todos os dias eu saí, e a minha oração é: Senhor, eu tenho um sogro e minha sogra de idade, de 80 anos, meu pai bem naquela hora veio ficar comigo. Eu tenho o meu pai que está comigo, tem 90 anos, eles não podem pegar nenhuma enfermidade, e eu não posso ficar aqui dentro de casa. Eu tenho que cuidar de pessoas, eu tenho que fazer o culto, eu tenho que gravar, eu tenho que colocar na internet uma palavra, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ajudar algumas pessoas, tenho que dar cesta, temos que fazer o trabalho, temos que receber as pessoas, temos que ir no hospital. Só o Senhor para me livrar. Ninguém em casa pegou Covid, ninguém. E eu e a apóstola saímos todos os dias, e ninguém ficou nem sequer com uma gripe. Sabe o que foi? O sobrenatural cobriu a minha casa. A visão que Deus me deu, a mão dele estava sobre a minha casa.
A mão de Deus, você vai começar a ver a mão de Deus sobre sua casa, sobre sua família, sobre o que é seu, sobre tudo que é seu. Você crê nisso? Gadol, coisas que fogem ao comum. Você vai viver algo sobrenatural. Eu estou precisando de coisa sobrenatural. O que eu preciso pode até vir de homens, mas precisa ser sobrenatural para se acontecer. Talvez o que você precisa é sobrenatural. Só o sobrenatural pode tirar alguém da mão do diabo. Tem gente presa. Eu vou falar porque eu estou vendo. Gente, eu não gosto de ficar dando revelação. E não gosto de falar. Eu tenho visões. Não é vozes, é visões. E agora mesmo passou aqui que tem pessoas aqui que tem parentes, filhos ou pai ou mãe algemado sem poder se mexer em correntes. O diabo está prendendo essas pessoas. E tem uma maneira de quebrar essas correntes sem tocar em ninguém. É eu falar com o céu. É eu declarar. E eu não posso fazer isso por você. Eu não tenho esse poder. Porque é você que precisa viver a experiência com Deus, não sou eu. Eu tenho que viver a minha experiência. Eu também preciso de milagre. Eu também quero viver Gadol na minha vida. E a segunda palavra, batizar. O que ninguém poderia fazer humanamente. O que ninguém pode fazer acontecer humanamente. Só se Deus fazer uma teofania. Sabe o que é teofania? É quando Deus desce na terra. Ele faz isso ainda? Faz. Mas só faz para quem crê. Só faz para quem? Talvez eu vim de um mundo espiritual. Eu passei minha vida no meio de coisas espirituais e ocultas. Eu busquei tudo que era ocultismo, me atraía. E tudo isso eu estudava. E eu estudei muito essas áreas. E a última delas, quando eu percebi, tudo que eu estudei só serviu como arma para mim me defender do inimigo. Porque eu descobri que a oração tem mais poder do que todas essas coisas. Eu descobri que um galo preto, duas velas e uma champanhe ou um uísque tem menos poder do que falar: Senhor, cuida da minha casa. Tem muito menos poder. Não tem poder nenhum. O sangue de um animal não pode fazer nada contra uma oração. Mas eu descobri isso depois. Mas eu passei lá. Passei noite na mata. Virei dias dentro das matas, fazendo trabalhos na cachoeira, em um monte de coisa. E depois eu disse: Deus, para que o Senhor permitiu? Ele disse: senão você não pode falar do que não conhece. E por conhecer o mundo espiritual, eu ouvia os espíritos falando. Eles falavam comigo e eu ouvia. Eu saía do corpo para ir em outro lugar. Coisas fora do normal. E agora, com o poder de Deus e sabendo que o sobrenatural existe, eu acredito que Deus pode descer e fazer coisas que ninguém pode fazer. Deus pode trocar um órgão seu agora, fazer uma cirurgia sem você perceber. E quando você descobrir que não escutava de um ouvido, está escutando agora. Você não enxergava bem e agora está enxergando. Não é para todo mundo. Cada um tem uma vida, cada um tem um clamor, cada um tem uma voz, cada um tem uma fé, cada um tem uma entrega. Não é toda mulher que é estéril que vai engravidar, mas tem mulheres que agora vai ter o clamor da Ana e vai engravidar. Tem mulher, tem família que pode ter o clamor da família, como José clamou e toda a família se reuniu, mesmo tendo vendido ele como escravo lá para o Egito. Ele conseguiu trazer toda a família de volta. Ele conseguiu recuperar a família. Jacó tinha entregado a vida para Deus de verdade, porque ele viu de novo todos os seus filhos. Eu quero profetizar na sua casa que você vai ver toda a sua família unida. Você vai ver seus filhos, entre filhos, sentado à roda da mesa, como diz o Salmo 128, o seu filho vai estar à volta da sua mesa, seus netos, sua geração. Eles vão pedir bolo, vão pedir dinheiro, vão pedir doce, vão pedir sorvete. Não tem nada de errado esse barulho é a bênção que Deus tem para você. Se você gosta de silêncio, não é a igreja o lugar para você ficar. Lugar de silêncio é lá no cemitério. Lugar da igreja é povo de pé que vai começar a falar com Deus. Fique de pé, por favor. Deus quer fazer uma coisa que você não pode fazer.
Deus quer fazer algo com você que a sua idade já não permite mais você fazer. Talvez você não conseguiu estudar, não se formou, não abriu sua empresa, não guardou dinheiro, talvez nem comprou sua casa própria ainda. Você olha para você e diz: eu estou com 50 anos, eu estou com 45 anos, eu estou com 60 anos e eu não tenho casa, eu não tenho renda, eu não estou aposentado, como é que vai ficar o meu futuro? Eu digo para você, fala para ele: eu não posso te dar, eu não posso fazer nada. Por mais que eu conheça qualquer pessoa no governo, eu não posso fazer nada. Mas ele não conhece pessoa no governo, ele conhece aquilo que ninguém conhece, o oculto, o grande, o sobrenatural, o que é firme. Não é palavras ao vento, é coisas que se concretizam, se realizam. Você quer isso aí? Sim ou não? Sim ou não? Há milagres reservados, há portas que estão fechadas que serão abertas, há coisas que não estão acontecendo, mas vai acontecer quando hoje você abrir a boca e entregar a sua vida inteira para Jesus, por inteiro, da planta dos pés ao alto da cabeça, começando de dentro para fora, até o seu cabelo, o seu olho, até a sobrancelha que você faz, mulheres e homens que fazem também, as suas unhas, seu interior. Deus quer fazer parte de tudo, dê tudo a Ele. Você acredita que Deus pode deixar você mais novo, mais nova? Você acredita nisso? Que Deus tem o poder de trazer juventude na nossa carne, força nos nossos nervos. E Isaías declarou muito bem. Ele falou que aqueles que buscam no Senhor renovarão as suas forças, como asas de águia, correrão e não se cansarão, vão andar e não vão se fadigar. Eles voltarão a ser renovados, vão ter força por dentro e por fora, vão ter força de orar, força de clamar, força de começar de novo, e vão ter energia na carne, no corpo, para começar tudo de novo, começar agora. Eu não tenho minha casa, você pode ter. É só começar a falar com Deus e bater nas portas. As portas se abrirão, as coisas vão começar a acontecer. Deus vai pôr gente para entregar para você. Se você não acredita que alguns ajuntarão e entregarão, e haverá transferência de riquezas, pois está escrito na palavra, e eu creio. Eu não quero nada que é de ninguém, eu quero o que Deus tem para mim. E hoje eu abro a minha boca para clamar com você. A igreja vai voltar a ser igreja, a igreja vai voltar a ser cultos a Deus, e não louvor para mostrar a minha voz aos irmãos, e não louvor para ver quem é afinado e quem é desafinado. Se é desafinado, canta mais alto ainda, canta mais alto ainda. Fique tranquilo, quem não está gostando muda de lugar, mas fale com Deus. Quando você fala, os céus respondem. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele agora. Abra sua boca e fale com Ele. Primeiro diga o nome da sua família. Fala o primeiro nome de toda a sua família. Aqueles que você lembrar agora, fala o nome deles. Fala o nome, põe o primeiro nome. Deus sabe que é seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, sua tia, sua prima, seu irmão, seu pai, sua mãe. Não importa onde eles estejam. Eles podem estar enjaulados agora em algum lugar, pode estar preso pelos demônios, numa feitiçaria, numa bruxaria, pode estar preso numa dívida, pode estar preso numa droga, pode estar preso na bebida. Deus sabe como visitar esses lugares. Deus é especialista em buscar as pessoas dos lugares mais obscuros da terra e Ele trazer para a luz dele. Espírito Santo, eu quero que a tua igreja fale com o Senhor. Pai querido, a nossa voz, ela faz atormentação nos ouvidos de Satanás. O nosso louvor incomoda Satanás. A nossa entrega, a nossa mão erguida, o nome da nossa família sendo falado aqui agora, ele vai sair da mão das trevas. Nós vamos derrubar as trevas e pôr luz nelas, em o nome do Senhor Jesus. Visita esse
empresário, visita esse homem, essa mulher, esse comércio, o trabalho de cada um, a saúde da nossa família. Visita cada membro dessa igreja, cada criança, aquela escola onde cada um estuda, a mente das crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, a mente da nossa família, do nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, aqueles que têm. Pai querido, visita agora eles aonde eles estiverem. Põe luz nas trevas, põe luz nas trevas, põe luz nas trevas. Olha essa pessoa que está enferma, que os médicos só ficam dando remédio, pessoas que querem mudar a sua saúde, pessoas que precisam mudar a pressão, mudar a diabetes, voltar ao normal. Pai, o Senhor pode reconstruir a saúde. Entra nesse sangue, entra nesse nervo, nesse osso, nessa junta, nesses ossos, Pai querido, para que haja vida nas medulas, na coluna. Pai, entra, Senhor, entra com o teu poder. Nós clamamos pela nossa família, Pai, toda a minha família, toda a minha parentela, todas as pessoas que se envolvem próximas de mim, que trabalham comigo, que andam comigo, que me fornecem mercadoria, sejam visitadas. Os vizinhos em volta desse lugar, seja visitado, abençoado, curado. Traz alegria nas casas, Pai, traz vida nas casas, traz vida em nosso corpo, traz vontade de orar, vontade de te buscar. Batiza com o teu Espírito Santo, batiza, Pai. Nós queremos entregar o nosso melhor ao Senhor. Oh, Jesus. Rompe o silêncio, meu amado. Rompe o silêncio. Apresenta a Deus aonde você mora. Apresenta a Deus aonde você trabalha. Apresenta a Deus a tua vida. Se você se sente, preste atenção, desanimado, se você parou por causa de alguma coisa, se algo te desanimou. Na caminhada cristã a gente vê muitas coisas. Se você se sentiu decepcionado com algumas coisas, isso esfriou a tua fé. Não foi pessoas, foi o próprio inimigo que usou de uma forma de te paralisar, de te travar, de bloquear você. Ele quer mostrar que o evangelho não tem mais força. O diabo quer que a gente acredita que o altar só fala mentira. E ele descobriu uma fórmula: só fala em dinheiro e só fala em riqueza. E a igreja não é mais igreja, é uma empresa corporativa de associados. Ele quer que você acredite nisso. E pode existir isso. E eu vou dizer, vou mais fundo ainda. Muitas igrejas já são do diabo, já são dele. Não tem placa, não estou dizendo de placa nenhuma, mas já existe igreja que é do diabo, foi vendida para ele. Mas existe milhares daquelas igrejinhas, igual tinha na frente da minha casa. E eu espero que essa aqui seja mais ou menos uma dessas. Que ela volte a quando a gente entra na igreja, o louvor faz a gente chorar. Não é o tom da voz do cantor, mas é a letra da música que está falando comigo. A letra da música está respondendo minha pergunta lá de casa da semana inteira. Como essa agora que está falando aqui. Eu estou precisando ver meu marido livre, minha mulher livre. Eu estou precisando ver meu filho livre. Eu estou precisando ver meu filho na escola. Eu quero ver a minha família voltar a ter vida. A minha vida que está toda torta, a minha vida sentimental que não acerta, as minhas finanças que nunca acertam. Eu preciso, aí aquela música já está falando com você, porque você não se preocupou em dar oi para todo mundo, mas você se preocupou em dar a primícia a Deus. Eu vim para trazer a primícia. Cada culto que você vier, venha trazer a primícia. Traga o melhor que você tem para falar para Deus primeiro. Depois você conversa com os irmãos.
Depois você fala do que está acontecendo, mas ouça Deus, fale com Ele, volte a manter comunhão com Deus. Talvez você desanimou, parou, você nem mais sequer consegue orar. Você diz: não tenho mais força para orar. Como se a oração fosse uma reza que precisa fazer tantas vezes. Não, troca 2 palavras, fala 2 palavras para Ele: Senhor, me ajuda, eu estou aqui, eu não sei nem o que falar agora, não tenho palavras para explicar o que eu preciso. Fortalece minha alma, me dá força de eu assistir o culto, de eu entender o que o Senhor quer falar. Visita meu corpo, Pai, que está doente. Visita minha família, que está toda desmantelada. Visita minha vida. Me faz ter fé de novo, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu não quero mais, eu já tive, perdi a fé, e agora não tenho, perdi a fé de novo. Então me faz ter fé, e só demais coisas eu cuido depois. Me faz ter vontade de estar no culto, me faz ter vontade de ir aí à frente, me ajoelhar de volta no altar, coisas que eu fazia quando eu não era nada e agora não faço mais. Me faz querer ir nos domingos e nos cultos, estar nos cultos. Não vim na ceia para cumprir uma semana de um mês de ceia. Não é a ceia que está te fazendo melhor ou pior, mas é a intimidade, o amor, o carinho que te dá autoridade, que te dá força na hora da fraqueza, que na hora que você está caído, a mão de Deus te coloca de pé, que na hora que você não tem nada, Deus diz: agora é a hora de eu te mostrar o tudo. Agora que você está num beco sem saída, eu vou te mostrar quem eu sou. Eu quero que você viva experiências que não é normais. Eu estou sentindo que Deus está aqui. Repete assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu quero voltar com toda a minha força, a clamar de novo.